único jeito é comendo carne. Meu Deus. Precisa comer especificamente fígado. Ai, meu Deus. Que a criança precisa consumir principalmente leite. Eu tive que fazer um trabalho muito extenso para descobrir todas as besteiras que os médicos falam sobre veganismo, para você responder. Vamos lá. A pessoa está deficiente de vitamina B12 e eles dizem que o único jeito é comendo carne. Meu Deus. Primeira coisa, a gente não corrige deficiência de B12 comendo carne. Eu nunca vi nenhum estudo que fala isso. O protocolo para corrigir deficiência de vitamina B12 é com suplementação, igual a gente faz com várias deficiências nutricionais. Se você for um profissional sensato, ele vai fazer isso. Então existe um protocolo correto, de uma dosagem correta. Você pegar um indivíduo deficiente de B12 e simplesmente falar para ele comer carne é até uma estratégia até arriscada, porque não tem nenhuma garantia que a gente vai ter quantidades satisfatórias de B12 ali nesse produto, nessa carne. E, de novo, não vai necessariamente corrigir uma deficiência, o indivíduo está cursando com um problema de saúde, a deficiência de B12 pode causar danos neurais irreversíveis, então o protocolo correto é um suplemento, e, de novo, existem doses adequadas para fazer isso, não precisa comer carne. Inclusive, tem estudo que mostra que carnívoro também pode ser deficiente em B12. Sim, como eu até citei aqui recentemente, né? Um estudo conduzido aqui no Brasil pegou 500 participantes, todos eles pessoas que comiam carne, 11% eram deficientes em vitamina B12 e quase metade tinham níveis abaixo dos ideais dessa vitamina. Então, carne não garante suficiência de B12, não é sensato corrigir essa deficiência comendo esse alimento. Paciente está anêmico e o médico diz que o único jeito é voltando a comer carne. Ai, meu Deus, essa é outra. De novo, carne não corrige anemia, vai na mesma linha da B12, né? A gente corrige anemia com suplementos de ferro. De novo, temos protocolos adequados para fazer isso. A gente quer corrigir esses baixos níveis de ferro o mais rápido possível. A melhor forma é usando suplemento. E veganos, de fato, têm níveis mais baixos de ferritina, mas isso não é um problema de saúde. A gente não tem documentado na literatura, de verdade, a gente não tem estudos documentando uma maior incidência de anemia em vegetarianos e veganos, que é a deficiência de ferro. E essas baixas aí na ferritina, na verdade, parecem favorecer a nossa saúde. Nós temos várias linhas de evidência mostrando que excessos de ferritina, como a gente observa em pessoas que consomem carne, na verdade, são associados com algumas doenças. Médicos que falam que pessoas que têm doenças digestivas por comer muita fibra precisam parar de comer tanto e voltar a comer carne. Eu acho que essa é a pior, porque assim, é muito claro na literatura científica que fibras são muito importantes, essenciais para a nossa saúde, e quanto mais, melhor. O que acontece muitas vezes é que quando a gente transita para um novo padrão alimentar, a gente apresenta alguns sinais, sintomas, é normal isso, vale para qualquer dieta. Então o indivíduo ele transita para uma alimentação vegana, muitas vezes de uma forma abrupta, acontece muito, ele resolve mudar e naturalmente ele vai consumir muito mais fibras e apresentar alguns sintomas. A questão é que exige um tempo de adaptação para que as coisas se normalizem. E excluir fibras, introduzir alimentos de origem animal. E nós temos muitas evidências mostrando que a microbiota intestinal de veganos é melhor, é mais favorável do que a microbiota de pessoas que comem carne. Então é contraintuitivo fazer isso. Eu acho que essa é a pior colocação de um profissional de saúde, falar que a gente deveria voltar para uma dieta que inclui carne por causa das fibras. É um absurdo falar isso. No caso de gestantes que dizem que elas precisam comer carne, inclusive tem umas coisas meio doidas, que é tipo assim, você precisa comer especificamente fígado durante a gestação. Muito errado também, muito errôneo, porque não, esse gestante não precisa comer carne, a gente sabe que uma dieta vegetariana é mais do que adequada e, aliás, como eu já disse em outros vídeos, é benéfica para uma mãe. A gente tem menor incidência de pré-eclâmpsia, menor incidência de diabetes gestacional. As crianças de uma mãe vegana geralmente têm menos problemas de saúde. A gente tem estudos hoje elucidando, por exemplo, uma menor incidência de obesidade nessas crianças quando chegam na adolescência porque a mãe era vegana. A gente não sabe o porquê disso, existem inúmeros fatores, mas com certeza é favorável todo o processo de gestação sendo vegana, desde que, claro, a gente tem algumas adequações, coisa que a gente faz com qualquer dieta. Então, assim, a alegação de consumir fígado. Fígado é um alimento bem complicado, porque esse é o órgão que processa tudo que é toxina de um metabolismo, inclusive de um animal, né? Então, assim, ao mesmo tempo que é um alimento nutritivo, também é um alimento potencialmente tóxico.
É bem discutido isso, é bem polêmico esse alimento no meio da nutrição, e aí você pode estar oferecendo para essa mãe e, consequentemente, para o feto, uma série de toxinas. Afinal, a gente alimenta esses animais com ração transgênica, a gente trata com medicamentos, a gente trata com antibióticos, eles estão expostos a uma série de poluentes ambientais. Eu não inventei isso da minha cabeça, nós temos estudos nessa linha. E para corrigir o ferro, vai na mesma coisa que eu falei agorinha. Talvez suplementar ferro para essa gestante seja interessante, muito mais seguro, muito mais objetivo do que consumir fígado, um alimento bem complicado, inclusive. Sobre o desenvolvimento infantil. Dizem que a criança precisa consumir principalmente leite e carne e derivados para poder crescer forte. Não, de forma alguma. Mais uma vez, a gente tem toda uma mística que foi incentivada pela indústria de alimentos, né? A indústria do leite publica uma série de estudos, patrocina uma série de estudos, né, para defender essa ideia. Isso aconteceu de forma bem pragmática lá nos Estados Unidos e acaba tendo influência aqui no nosso país também, né? Todo um incentivo comercial para mostrar que crianças se desenvolvem melhor, são mais fortes. Isso não é verdade. O que a gente tem, por exemplo, com o consumo de leite, é que as crianças elas atingem uma maior estatura e atingem a puberdade mais cedo quando consomem leite regularmente. Talvez por causa da exposição a uma série de hormônios que são presentes nesse alimento, que estão lá para o desenvolvimento de um bezerro, né? Hormônios que não são direcionados para o desenvolvimento de um humano. E essa questão aí, por exemplo, falar que o leite ajuda no desenvolvimento. Essas crianças que atingem uma maior estatura, elas também têm mais problemas, maior risco de fraturas ósseas na vida adulta, acredite se quiser. Nós temos estudos nessa linha. Talvez ela se desenvolve mais rápido, ela atinge uma estatura acima do que ela deveria atingir, e talvez isso explique essa fragilidade óssea. E a carne é a mesma coisa. Não tende isso de é uma proteína essencial, uma proteína diferente. Não. A gente tem proteína nos alimentos de origem vegetal, crianças veganas se desenvolvem tranquilamente e podem ter vários benefícios por, de novo, se exporem a menos toxinas, se exporem a menos poluentes ambientais, se exporem a menos gorduras saturadas. A gente sabe que problemas, doenças cardiovasculares são um problema na nossa população, e não vamos ficar falando para nossas crianças consumir gorduras saturadas de origem animal. Para mim isso não faz nem sentido. Só passar o avião. A próxima você já deve ter se deparado com algum vídeo do tipo no Instagram, mas são de pessoas que dizem ter condições autoimunes e elas não conseguem comer nenhum alimento de origem vegetal e por isso a única coisa que elas conseguem tolerar é carne animal. Isso aí é relatos, né? Relatos de casos. A gente não tem evidências consistentes para mostrar que essa é uma alternativa. O que acontece muitas vezes é que o indivíduo vai por conta própria nesse padrão alimentar e vê melhoras. E o que eu posso dizer em relação a isso é mais ou menos o seguinte. Essas dietas, por exemplo, o indivíduo vai para uma dieta praticamente carnívora, né? Consome só carne vermelha. Ele excluiu toda uma série de alimentos da dieta. Ele excluiu grãos integrais, leguminosas, frutas, vegetais, sementes. Aí fica difícil de saber qual foi a causa dessa melhora desse indivíduo, né? Por exemplo, digamos, ele era alérgico ao ovo. E nessa brincadeira aí de partir para uma dieta quase que exclusivamente à base de carne, ele excluiu também ovos da dieta. E aí, de repente, ele tem melhoras nos sintomas. Mas isso não significa que ele não pode comer frutas, que ele não pode comer vegetais, que ele não pode comer grãos integrais, muito menos que tenha alguma coisa de sagrado ou especial com a carne vermelha. Então, como a gente não tem evidências para isso, e o mecanismo indica que é uma dieta muito exclusiva e a gente vai ter melhoras por causa disso, não é sensato fazer isso. É muito melhor fazer exclusões pontuais, fazer novas introduções alimentares e ver como que esse indivíduo responde, ao invés de ir direto para uma dieta extrema que fatalmente a longo prazo vai trazer problemas de saúde. Tem história de médicos que dizem que pacientes que estão em recuperação de cirurgia não podem seguir uma dieta vegana. Mentira, completamente ridículo falar isso. Durante um processo de recuperação, vamos dizer assim, de cicatrização, por exemplo, né? Talvez a alegação aí falar de consumir colágeno, mas a gente não tem evidências mostrando que colágeno melhora a cicatrização. Um dos pontos mais importantes seria a vitamina C. Isso a gente encontra, claro, em frutas e vegetais. Proteína, tranquilamente a gente encontra proteína em alimentos de origem vegetal, que com certeza vai trazer essa resposta, essa melhora aí em processo de cicatrização. De novo, não temos evidências para justificar tal conduta, não faz sentido.
Que bom que você falou do colágeno, porque a próxima pergunta é sobre isso. Tem alguns dermatologistas que dizem que para a gente prevenir envelhecimento, etc., melhora da pele, tem que consumir colágeno. Mentira! Mentira, mais uma vez, nós temos vários estudos pagos pela indústria, justamente as empresas que vendem colágeno mostrando isso, mas nós temos várias linhas de evidência também mostrando nenhum benefício. Talvez consumir especificamente os peptídeos e os aminoácidos encontrados no colágeno tragam uma ligeira melhora na saúde da pele, mas a saúde da pele é um amplo aspecto de uma série de nutrientes, vitamina C, vitamina A, vitamina E. Também tem fitoquímicos encontrados em vegetais que são importantes para a saúde da pele. O colágeno é só um elemento. E você encontra os mesmos aminoácidos que você encontraria no colágeno em alimentos de origem vegetal. Com um consumo adequado de proteína, dificilmente isso vai te trazer qualquer benefício particular. Então, assim, pode ser que o colágeno traga alguma resposta melhor? Pode ser, mas está longe de ser essencial, está longe de ser algo importante para a nossa saúde, a não ser que você escute as empresas que pagam os estudos sobre colágeno, né? E a gente sabe que uma dieta vegana, ela ajuda a diminuir os telômeros, né? Então, a pessoa vai ter uma aparência de mais novo. Não necessariamente, não. Telômero não tem nada a ver com a aparência da pele. Não, mas não tem uns rolê desse que o vegano parece mais novo? Não. Alguns nutricionistas dizem que atletas de alto rendimento não podem ser veganos. A gente tem vários atletas de alto rendimento performando em altíssimo nível, campeões olímpicos, competindo, por exemplo, o Djokovic acabou de ser campeão olímpico com a dieta vegana. A gente tem levantadores de peso, a gente tem jogadores da NFL, que é um esporte que exige muita força e capacidade física. A gente tem um time inteiro da NFL que foi para os playoffs, o time inteiro vegano, tá? A gente tem jogadores da NBA, a gente tem jogadores de futebol que seguem padrões alimentares veganos, vegetarianos. E sabe o que é interessante? Esses indivíduos não estão indo para o veganismo por questões éticas, morais, eles estão indo por causa da performance, por causa da melhora no desempenho. A gente tem várias linhas de evidência mostrando que por conta da redução da inflamação e no estresse oxidativo, os veganos têm melhoras no desempenho esportivo. É esse entendimento um tanto bobo das pessoas de que proteína é o elemento mais importante para o desempenho de um atleta, e não é. Algumas modalidades esportivas sequer demandam um alto consumo de proteína. E a gente sabe que a gente não precisa de tanta proteína assim, na faixa de 1,6 gramas por quilo de peso é o valor ideal. A gente atinge isso com tranquilidade com dietas à base de vegetais. E nós temos estudos que literalmente comparam veganos com onívoros consumindo 1,6 gramas de proteína por dia, né, por quilo de peso por dia. E esses indivíduos têm a mesma resposta em termos de ganho de massa muscular. A gente tem estudos que comparam veganos e onívoros no desempenho físico, em teste de esforço. Eles executam com o mesmo nível ou até melhor. Tem, por exemplo, um estudo com corredoras que mostrou que as veganas tinham um desempenho ligeiramente melhor. Então, assim, de onde é que as pessoas tiram que a carne traz benefício? Bom, puramente por crenças pessoais, porque a ciência mostra o oposto. Quem for no médico e ele falar que precisa comer carne, devia fazer uma consulta com você. Tá faltando ir no nutricionista, né?